Boa Pastor noite. Daniel, paz do Senhor. Graça e paz, meu querido. Tudo bem? Amém. O senhor consegue me ouvir bem? O áudio está cortando um pouquinho, mas estou te vendo bem. Só o áudio que está dando uma picotada. Você está me ouvindo bem aí? Sim, o senhor consigo ouvir. Legal, legal. Então, pastor, eu posso pedir para o senhor fazer essa oração inicial, para a gente dar início a essa live? Vamos lá, vamos orar então. Vamos orar. Abba, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que nos deste. Agradecer por esse tempo, Senhor, de edificação, de comunhão, de aperfeiçoamento, Senhor. Que essa live possa ser um instrumento de edificação na vida de todo aquele e toda aquela que ouvir essa live, assistir essa live, que possam ser, ó Deus, impactados pelo poder do Teu Espírito, que possam ser, ó Deus, ó Pai, impactados, ó Deus, para impactar. Nós agradecemos, ó Pai, por esse tempo de usar as redes sociais para falar do Teu Evangelho, para ministrar a Tua palavra e para, Senhor, ó Deus, ministrar o arrependimento, Senhor, que vem de Ti do Teu Evangelho. Que cada pessoa que estiver aqui seja abençoada, empoderada pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém, amém e amém. Amém. Pastor, eu gostaria inicialmente que o senhor se apresentasse, para a gente conhecer um pouco melhor quem é o senhor, onde congrega. Legal, vamos lá. Meu nome é Israel Alcântara da Rocha, mais conhecido por Israel Rocha. Sou pastor da Igreja Metodista do Brasil, aqui no litoral sul de São Paulo, Praia Grande. Nós não estamos na terra que emana leite e mel, mas estamos na terra que brota água de coco e camarão, aqui em São Paulo, né? Sou pastor desde o ano de 2009 nessa igreja metodista no Brasil e sou cristão desde o berço, né? 37 anos aí servindo o evangelho, servindo a Deus e servindo a igreja. Então, Amém. estamos aí para servir, Pastor, e né? sobre esse Formado tema, a também. doutrina do pecado? O senhor tem contato? Como é que o senhor descreveria o que seria a doutrina do pecado? Legal, esse tema é um tema bem polêmico, né? Um tema que é polêmico e ao mesmo tempo é um tema que é muito importante para que nós possamos conversar, compartilhar como igreja, né? Porque a gente pouco sabe sobre pecado, pouco entende sobre pecado, e se tem uma coisa que cada convertido, novo convertido, faz, é perguntar o que pode e o que não pode, né? O que é certo e o que é errado, né? Então, é importante a gente falar um pouco sobre pecado, para que a gente possa ter uma dimensão do que é o pecado, o que ele pode causar na nossa vida, né? Sim, Como surgiu o pecado, e a gente começa a esclarecer aí uma rota no nosso cristianismo, a nossa caminhada com Jesus, a partir aí de entender um pouco a doutrina do pecado, né? A doutrina do pecado ela vem estabelecer vários princípios para a gente de entendimento, para que a gente possa saber os nossos limites, inclusive sobre a questão do nosso livre-arbítrio, né? Então é importante a gente estudar sobre isso. sim. Assim, a gente pode dizer, por exemplo, que ter ideia do que é o pecado seria basicamente quando a gente não conhece a Constituição, não conhecemos todos os nossos direitos, mas sabemos bem quais são os crimes que não podemos cometer, né? E esses crimes às vezes nos livra de punições que pela ignorância nós não poderíamos falar, eu não sabia que era crime, eu não sabia que era crime matar alguém. Então a importância de a gente ter acesso ao pecado, né, conhecer qual é o pecado seria basicamente isso, né? A gente não tem como falar, eu não sabia que era pecado, então eu cometi. Eu acho que a Bíblia hoje ela nos dá a ferramenta, nós temos essas ferramentas, e a martiologia seria o estudo propriamente disso, de falar
você não tem essa desculpa. Você tem que conhecer qual é o pecado e você tem que evitá-lo. A martirologia serviria basicamente para isso? Sim, sim, sim. Como eu disse, né, vai apresentar para nós os nossos limites, e até onde o nosso arbítrio pode ir, né? E aí a gente vai acabar aprendendo nisso, né? Até onde eu posso ir, qual é o limite. Então, o estudo da armatiologia serve para isso. A princípio, o princípio básico da armatiologia, do estudo sobre o pecado, é a gente entender isso. O que é o pecado? O pecado, na verdade, nada mais é do que uma maldição. No princípio, o primeiro casal, Adão e Eva, como nós sabemos, eram iguais a Deus, eram semelhantes a Deus, né, eram perfeitos em tudo. E quando o pecado entrou através da serpente, através de Satanás, através do fruto do bem e do mal, Adão passou então a ser amaldiçoado, ele e Eva, por causa disso. Então o pecado ele é a primeira maldição que veio deteriorar a perfeição e a imagem de Deus e semelhança de Deus na criação, né, na criação do homem e da mulher. Então o pecado nada mais é do que essa maldição. Todas as maldições derivam do pecado, né? O pecado foi a primeira maldição, primeira e velha maldição, né? E por isso que Sim. quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nossa vida vai sendo liberto dessa maldição que é o pecado, né? E o Senhor Jesus Cristo, ele venceu não só o diabo e não só a morte, mas venceu também o pecado. Ele se fez pecado por nós, né? A gente precisa entender uma coisa que é bacana, que o estudo da armatiologia fala, é que eu e você, cada um de nós, brasileiros, cada um que está assistindo essa live, não fez nada para ser um amaldiçoado. Não fez nada para ser um pecador. Nós não fizemos nada de errado para ser. Né? Até o próprio Davi fala, né, que em pecado nós nascemos, em pecado concebeu nossa mãe. Porque nós já nascemos com esse estigma e essa maldição que é o pecado. Nós já nascemos com isso. Então, mas nós não fizemos nada para merecer isso. Aí vem o segundo Adão, o último Adão, Jesus Cristo, e nos salva desse pecado e dessa maldição. Só que também a gente não fez nada para ser salvo. Ele fez tudo para que a gente pudesse ser salvo. Né? Então o pecado é isso, é essa maldição que está sobre a raça humana, derivada da queda do primeiro Adão, e vem o último Adão e nos tira dessa maldição. E a gente também não fez nada para ser tirado, porque foi ele que fez tudo. Ele que consumou tudo. Ele que nos salvou de tudo. Ele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, o reino da luz. Então, a primeira maldição, a armatiologia vem dizer isso, que a primeira maldição que a gente herdou em Adão, ela é tirada com o último Adão, que é Jesus Cristo. E a partir daí, então, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos novas criaturas. Deixamos de ser aí pecadores para participar da justificação, da santificação. Então o pecado passa, a gente para de ter essa natureza pecaminosa e começa a ter uma natureza santificada. Isso não quer dizer que a gente não vai pecar mais, a gente peca por acidente, né? Mas essa já não é a nossa natureza. Essa já não é a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa, ela vai sendo transformada a partir do momento que Cristo vai santificando nossas vidas, através do poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, o pecado é isso. O pecado é essa maldição. Sim. Assim, como saber exatamente o que é pecado? A Bíblia, ela descreve todos os pecados ou ela escreve alguns e o resto a gente passa a entender através de uma situação moral ou ética que aquilo tornou-se pecado, porque muitas coisas não existiam no tempo bíblico, né? Por exemplo, fumar. A Bíblia não vai falar propriamente do cigarro em si. Então, como entender que certas coisas passaram a ser pecado para a gente correr dessas coisas? Legal. Pecado, como que a gente pode simplificar? Né? O que é o pecado, além dessa questão da natureza e da maldição? Pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. É tudo aquilo que
põe uma barreira entre mim e Deus, entre mim e Cristo. Né? Pecado é tudo aquilo que se opõe a Deus. Né? Paulo vai explicar algumas coisas que é importante a gente entender. Paulo, na carta de Romanos, ele vai explicar, ele vai dizer que o pecado também é uma lei. Né? Ele vai dizer que existe a lei do pecado. Então existem várias leis. Existe a lei do espírito e da vida e a lei do pecado. Então tudo que me afasta de Deus, tudo que me faz distanciar da imagem, da semelhança e da imitação de Cristo, da vida de Cristo, é pecado. E aí Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ser cristão, a gente precisa entender que ser cristão não é começar a viver uma vida de pode e não pode, mas uma vida de se eu quero ou se eu não quero. Então o cristão pode fumar, pastor? O cristão pode fumar. Mas a questão é lícito isso para mim? É lícito fumar? Me convém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O cristão pode fumar? Pode. O cristão pode beber? Pode. O cristão pode ir em festa? Pode. Pode ir em balada? Pode. Mas a pergunta é, me convém? Não é a questão se pode ou não pode. É se eu quero ou não quero. É se a lei do espírito e da vida me faz, através da direção do Espírito Santo, me faz entender que se isso me é lícito, se isso me convém. Então, depois que eu virei crente, eu não quero ser crente porque crente não pode fazer nada, crente não pode dançar, não pode beber, não pode fumar. Não é uma questão se pode ou não pode. É uma questão se me convém ou não convém, se eu quero ou não quero. Porque tem pessoas que não conseguem largar o vício, mas são tementes a Deus. Mas esse vício é pecado porque está escravizando a pessoa. Então tudo também que escraviza na lei do pecado, tudo aquilo que escraviza você é um pecado. É um pecado. Tudo aquilo que escraviza você é um pecado. Então, se a gente parar para analisar, o que é a lei do pecado? É tudo aquilo que eu faço que me escraviza e me afasta de Cristo. Verdade. Assim, e o pecado é interessante que a gente só vai saber o que é mal quando a gente conhecer o bem, né? A gente precisa se aproximar mais do Pai, mais da palavra, para entender o conceito de mal. Eu lembro até de um trecho do livro que eu estou lendo, A Arte da Guerra. O trecho ele fala assim que se você se conhecer e conhecer seu inimigo, você não deve temer o resultado de 100 batalhas. Agora, se você se conhecer e não conhecer agora seu inimigo, para cada vitória você tem uma derrota. E se você não se conhecer e não conhecer o seu inimigo, você sucumbirá a todas as batalhas. Eu vendo essa luta do homem contra o pecado, basicamente se eu me conheço e eu conheço o pecado, eu conheço quem está comigo, Deus está do meu lado, eu sei que nós somos inerentes ao pecado, mas eu posso vencer essa batalha. Agora, se eu me conheço, mas eu não conheço o pecado, eu não conheço a artimanha do inimigo, provavelmente eu vou sofrer muito para ter uma batalha, para ganhar uma batalha, né? Eu vou ter diversas perdas durante esse percurso. E se eu não me conheço e não conheço o inimigo, eu simplesmente vou perecer no meio da batalha. Sim. Seria essa a ideia, né? É interessante, você vai ver lá em Hebreus, capítulo 10, se eu não me engano, que o autor de Hebreus, alguns atribuem Hebreus a Paulo, outros a Apolo, outros a Barnabé. Nós não sabemos ao certo quem escreveu Hebreus. Mas o livro de Hebreus ele é fantástico. O capítulo 10, se eu não me engano, vai dizer que nós não sangramos. Na luta contra o pecado, a gente ainda não sangrou. Né? Nós precisamos entender que essa não é uma expressão, um convite para a gente sangrar. Essa é uma impressão e um entendimento que nós temos que ter que Jesus sangrou para que a gente pudesse vencer o pecado. Então a gente não vence o pecado na nossa força. Toda vez que a gente vai vencer, lutar contra o pecado, a gente vai perder na nossa força. A gente luta contra o pecado na força e no sangue de Jesus. Jesus venceu o pecado na cruz. Na luta contra o pecado, a gente não vai derramar sangue mais, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito que perdoa os nossos pecados. Né? A gente precisa entender o seguinte. Nós não somos mais pecadores lutando para ser santo. Nós somos santos
lutando contra o pecado. Então, quando nós nos convertemos, nós temos que tomar uma nova atitude, uma nova mentalidade, uma nova posição. Nós estamos assentados com Cristo. E ao nos assentar com Cristo, nós nos tornamos o como Ele é. Então Jesus Cristo nos representa lá no céu, diante do Pai, e a gente representa Ele aqui na terra, diante das pessoas, diante da nuvem de testemunhas. Então, a gente precisa entender o seguinte. Como é que eu posso lutar contra o pecado? Não é só conhecendo o pecado, é fugindo dele. Né? É fugindo dele. Tem muita gente que quer enfrentar o pecado. Ah, eu estou diante de uma pornografia aqui, eu aguento, eu tenho maturidade para isso. Não tem. O pecado a gente tem que fugir, pecado não se enfrenta. Pecado não se enfrenta, pecado se foge. Né? Paulo vai dizer que a gente tem que fugir de toda a aparência do mal. Né? Então não adianta só a gente pesquisar o que é pecado, aí tem que fugir do pecado. Para lutar contra o pecado, a gente não luta com as nossas armas, não luta com as nossas forças. A gente luta na força de Cristo com as armas de Cristo, que é o sangue dele. Né? O sangue de Jesus, ele é suficiente para nos perdoar de toda injustiça e de todo pecado. Só que a gente precisa se apropriar desse perdão. Né? Por isso que eu falei, a gente não vive mais uma vida pecaminosa. Nós não vivemos mais uma vida pecaminosa. Nós vivemos uma vida santa. E o pecado é um acidente na nossa vida. Então a gente não fica lutando para ser santo. A gente já está em Cristo. Cristo já está em nós. Nós já temos uma posição nele. Já estamos assentados com ele. Tomamos posse disso. Então o pecado é um acidente. É um deslize. É uma falha de caráter, uma falha de conduta, uma falha de pensamento, uma falha de ação, uma falha de emoção, uma falha de atitude. Então o que acontece? E aí a gente precisa entender que o pecado não é só uma questão moral. É uma questão também ontológica. E ontológica é uma questão inerente ao ser. Porque faz parte da nossa velha natureza. Paulo escreveu o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu não vivo para o pecado, não vivo para o diabo, não vivo para a lei. Vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se a gente já está crucificado com Cristo, a gente morre para o pecado. Por que a gente continua pecando? Porque a gente não morreu direito. Né? Porque a gente não está morto direito. A gente ainda está muito vivo. Porque quem está morto, o morto não tem desejo, o morto não tem vontade. Né? O morto não tem concupiscência. Então a gente precisa estar crucificado, a gente precisa morrer para a nossa velha vida, a gente precisa morrer para o nosso velho eu, para a nossa velha natureza adâmica, e precisa viver para Cristo. E a única forma de viver em Cristo é viver crucificado. Né? E aí olha que interessante, Romanos 8:1 vai dizer que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Nenhuma. Só que tem uma condição, para que não haja nenhuma condenação sobre a minha vida, sobre a sua vida, a vida daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, a sua vida precisa estar em Cristo. A condição é a sua vida estar firmada em Cristo. É Cristo habitar de forma poderosa, plenamente, na sua vida. O problema é que a gente pensa assim muitas vezes, por isso que a gente vive na prática do pecado. A gente acha que Cristo está em conta-gotas na nossa vida. A gente acha que toda vez que a gente ceia, a gente está comendo mais uma parte do corpo de Cristo para crescer na gente e mais um pouquinho do sangue para aumentar o fluxo de sangue de Jesus na nossa vida. Mas Jesus já habita em nós de forma plena, de forma completa. Né? Eu sei que é bonito a gente cantar que Ele cresça e eu diminua, mas Cristo já está grande dentro de nós. É que a gente está manifestando Ele pouco. E por manifestar Ele pouco, né, a gente vive na prática do pecado, a gente vive no eu, porque a gente não está manifestando Cristo. Quando a gente manifesta a plenitude de Cristo, que já está pleno em nossa vida, pelo poder do Espírito, a gente vive errando menos, pecando menos. Né? Então a gente entende que a gente é uma nova criatura, embora não sejamos plenamente, totalmente nova, né?
a gente tá a caminho da perfeição. Tá a caminho da estatura de Cristo. Quem tem que crescer é a gente, não é Jesus? A gente precisa alcançar a estatura daquele que habita na gente. A gente precisa ser como ele. E para ser como ele, a gente precisa alcançar essa estatura. Então não é ele que precisa crescer, ele já cresceu, ele já consumou todas as coisas. É a gente que precisa amadurecer para ser como ele. Né? E aí o pecado não vai ter mais lugar na nossa vida, o diabo não vai ter mais lugar na nossa vida. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A gente tem que resistir ao diabo, não ao pecado. Pecado a gente foge. O senhor falando, eu me lembrei de uma história que fala de um cowboy e ele matou várias pessoas. E ali ele se arrependeu depois de um tempo e o governador daquela região viu que ele realmente estava arrependido. Então decidiu dar uma segunda chance. E quando foi para dar essa segunda chance, o governador ele foi disfarçado de um pastor, levou uma Bíblia. Só que esse cowboy, ele atacou esse pastor, tacou garrafas, tentou bater, e o governador disfarçado de pastor teve que sair até para a segurança da própria vida. Depois um rapaz chega para esse cowboy e fala: você acabou de desperdiçar sua chance de ser salvo. Aquele era o governador. E quando ele estava prestes a ser executado, ele pediu para deixar um recado para os jovens. Ele falou que o que o condenou à morte não foi os pecados que ele cometeu, e sim foi ele rejeitar a graça da salvação. E isso me lembra muito porque a próxima pergunta que eu ia fazer, só que o senhor abordou, foi se o pecado ele é inerente ao homem ou se o homem está inclinado ao pecado. Eu vi que o senhor abordou e a gente é inerente ao homem, né, de certa forma. Só que o pecado, ele tem o poder de afastar as pessoas. Às vezes, os pecados até que são moralmente mais, como é que eu vou dizer, escandalosos, ele afasta essa pessoa que cometeu o pecado e ela vai cometer longe, ela não quer mais saber da igreja, ela não quer mais saber do convívio com os irmãos. E, baseado nisso, eu queria perguntar ao senhor se tem uma forma do homem, né, se perdoar após Deus e o próximo ter perdoado a ele, porque um grande problema é quando o homem se condena e se fecha, né? Quando o homem se afasta, ele vive lá naquele mundo, ele não quer mais saber de Deus. Então, teria alguma forma do homem se perdoar para poder, após esse pecado, ele se regenerar e seguir sua vida em Cristo, tentar consertar os erros que ele cometeu? Sim, sim. Isso está até atrelado a uma pergunta que fizeram aqui, se existe pecadinho ou pecadão. Na verdade, não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Você roubar um banco e roubar uma bala para Deus é a mesma coisa. A diferença vai estar na consequência disso, a consequência do erro. Né? Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Né? Quando nós pecamos, nós somos perdoados. E para ser sincero com você e com todos que estão nos assistindo aqui, e bem bíblico, nós já somos perdoados antes mesmo de pecarmos. Eu quero repetir isso aqui. Se você for pecar amanhã, Jesus já te perdoou. Para você ter uma ideia, Jesus, a Bíblia vai dizer que Deus já sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo. O perdão de Deus está sobre nós para todos os dias da nossa vida. O perdão de Deus é atemporal. É atemporal. Deus não se move pelo cronológico, pelo cronos como nós. Né? Deus ele é eterno e ele habita a eternidade. Então o perdão de Deus ele é eterno. Eu nem pequei amanhã, mas já fui perdoado. E ainda que eu me esqueça de pedir perdão a Deus, Deus já me perdoou. Porque não é a minha oração de confissão que vai fazer ele me perdoar, porque ele já me amou, ele já me perdoou. O problema é esse, às vezes é a gente que não se perdoa quando comete um erro. É a gente que se afasta. É a gente que se condena. Porque quem está em Cristo não há nenhuma condenação. Eu disse recentemente na minha igreja, né? A gente consegue identificar os pecados cavernosos, né? Os pecados cavernosos. Né? Eu adulterei, eu roubei, eu matei. Né?
Mas a Bíblia fala também, Paulo vai falar, que aquele que não faz o bem já está pecando. Você já pediu perdão porque você não fez o bem? Já pediu perdão para Deus? Deus me perdoa pelo pecado de não fazer o bem? Claro que não, a gente não faz isso. Mas Paulo fala lá, ó, se você sabe que tem que fazer o bem e não faz o bem, já pecou. Então, às vezes, a gente fala assim, cara, eu pequei e não pedi perdão. Cara, mas Deus já te perdoou. Agora, a sua atitude precisa ser de arrependimento e não de remorso. Né? E Deus perdoa, já estamos perdoados pelo sangue do Cordeiro. Mas precisamos ter uma atitude de quebrantamento e de arrependimento. Porque quando nos arrependemos, o arrependimento é diferente do remorso. O remorso é uma coisa que Deus me perdoa, mas eu continuo fazendo. Mas o verdadeiro arrependimento, que não é superficial, que não é um desencargo de consciência, ele faz eu não pecar mais. Eu confesso aquilo e abandono aquela prática. Então, o que às vezes há muito na igreja e nas nossas vidas é remorso e não arrependimento. Está faltando, de fato, arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ainda que eu me sinta culpado, vai vir junto com o quebrantamento, e o quebrantamento vai me trazer para perto de Deus. Mas tem pessoas que amam o pecado, estão brincando com o pecado. Tem pessoas que preferem continuar no erro, na falha, do que se arrepender e consertar a sua vida. Tem pessoas que estão flertando com o pecado. Tem pessoas que preferem o prato de lentilha de Satanás, a falsidade de Satanás, do que de fato viver a graça de Deus. As pessoas falam assim, eu peco mesmo e eu não estou preso à igreja, não estou preso a pastor, não estou preso à religião, mas está preso ao pecado e não está percebendo. É escravo do seu vício, escravo do seu pecado, tem aquilo e se acha livre nisso. Na verdade, a Bíblia fala que quando nós conhecemos a Cristo, nós não somos mais escravos de nada, a não ser de Cristo. Né? Escravos do amor. Estamos amarrados com laços de amor a Ele. Então, as pessoas acham que estão vivendo uma liberdade, só que é uma liberdade falsa. Né? É aquela questão de que Jesus ele chegou, destrancou a chave da nossa cadeia, jogou o cadeado fora, puxou o ferrolho e só não abriu a porta. Ele falou assim, agora está na mão de vocês, eu já fiz por vocês, está aberto. E a gente continua querendo ficar preso naquilo que a gente acha que é certo, naquilo que a gente acha que não tem nada a ver. Eu costumo brincar aqui com os jovens da igreja. Tem dois demônios que são terríveis na igreja. O eu acho e o nada a ver. Esses demônios são terríveis. Né? O demônio do eu acho e o demônio do nada a ver. E esse tem enganado a muitos. Né? Então tem pessoas que preferem ficar no erro do que se arrepender. E há perdão em Deus. E quando nós encontramos o perdão em Deus, nós precisamos encontrar o caminho do arrependimento. Quando nós encontramos o caminho do arrependimento, nós encontramos também o caminho do quebrantamento. E o caminho do quebrantamento faz eu entender que quando eu olho para mim mesmo, não há nada em mim que me salve. Mas quando eu olho para Cristo, não há nada em mim que me faça me perder. Né? Verdade. Eu queria ler algumas perguntas, até pedir às pessoas para mandarem umas perguntas. A Nayara perguntou antes se existem níveis de pecado para cada consequência ou toda consequência do pecado é a morte. Se existem... Faz a pergunta de novo, picotou aqui. Desculpa. Repete a pergunta, por favor. Existem níveis de pecado para cada consequência ou toda consequência do pecado é a morte? Toda consequência do pecado, ela é a morte. Ela é a morte. Independente... Agora, a consequência humana é diferente. Né? Por exemplo, eu citei aqui. Se você roubar um banco, é uma consequência moral, humana, diferente daquele que rouba uma bala. Né? A consequência humana ela é diferente. Mas para Deus, a consequência tanto de quem rouba um banco como de quem rouba uma bala é a morte. Porque aquela pessoa ainda não entendeu a lei do espírito e da vida.
Nós precisamos entender que Efésios 2, capítulo 2, se eu não me engano, verso 1, vai dizer assim, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando o Paulo escreve isso em Efésios 2, ele está dizendo o seguinte, que quando nós estamos sem Deus, sem a lei da vida, sem o Espírito Santo, nós estamos como para Deus, Deus nos enxerga como pessoas mortas. Porque o salário do pecado, a maldição do pecado, faz a gente ser pessoas mortas diante de Deus. Deus nos olha como pessoas mortas. Por isso que a gente precisa estar morto para o pecado, para que o pecado não mate a gente diante de Deus. Deus não nos olhe como pessoas mortas. Mas Deus olha em nós e enxerga o Filho dele, Cristo. Enxerga a vida dele em nós. E aí, a vida dele em nós, Deus só não faz nada conosco, não nos condena, não derrama sobre nós o cálice da ira, porque ele vê em nós o Filho dele em nós, o Espírito dele em nós. E aí, fora disso, tudo é morte. Fora disso, tudo é morte. Estávamos mortos sem Cristo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus não enxerga a gente como zumbi, The Walking Dead, mortos-vivos. Quando nós temos Cristo, Deus nos enxerga como pessoas vivas, em Cristo. Quando nós não temos Cristo, Deus nos enxerga como mortos. Como mortos. Verdade. O Diogo perguntou como definimos a santidade na vida cristã, quando entendemos que somos pecadores. Que legal, que legal. A santidade não é um caminho para Jesus. A santidade a santidade, aliás, Jesus não é um caminho para a santidade. A santidade é um caminho para Jesus, né? A santidade, ela nada mais é do que o processo do Espírito Santo tratando as nossas vidas. John Wesley tem uma frase interessante, o fundador do movimento metodista, da igreja metodista, que diz que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santidade tira o mundo do cristão. Então a gente precisa entender que a santidade é um processo que me faz ser mais parecido com Jesus. Então eu não vou ser mais parecido com Jesus no meu crentez, no meu jeito de ir para a igreja. Eu vou ser parecido com Jesus no meu caráter. Eu vou ser parecido com Jesus na minha consciência. Eu vou ser parecido com Jesus nas minhas atitudes. Né? Não só nas minhas palavras, nas minhas atitudes. E aí a gente vai ver que a santidade está funcionando na nossa vida. Porque a gente vai tendo menos amor ao mundo e mais amor a Deus. Menos devoção ao pecado e mais devoção a Deus. A gente vai tendo menos paixões por as coisas dessa terra e mais paixões pelas coisas celestes. Aí a gente está vendo que a santidade está funcionando dentro da gente. Né? E aí, santidade não é uma casca que a gente veste, não é uma roupa que a gente veste. Né? Ser santo é ser a gente mesmo com uma postura diferente diante das coisas desse mundo e diante dos inimigos de Deus. O Diogo também fez uma outra pergunta. Ele disse assim, quem é o maior culpado pela falha humana? Ele mesmo e seus pecados ou Satanás? Aí ele botou alguns adjetivos do que seria o diabo. Cara, que pergunta boa, né? A gente precisa entender o seguinte. Uma vez perguntaram para mim, quem criou o diabo? Né? E eu respondi o seguinte, olha, quem criou o diabo foi Lúcifer, né? Foi Satanás. Porque Deus criou um anjo chamado Lúcifer, e Lúcifer então criou o diabo. Tudo começa então no pecado do orgulho dele, né? Então o primeiro pecado, né, o pecado inicial, ele deu origem nos céus, né, através do anjo caído, que levou então um terça parte dos céus com ele. Daí então, vendo que não há mais perdão para ele quer levar um monte de gente possível com ele, é meio kamikaze. E para isso ele oferece então o ônus do pecado, porque já que é para morrer, então vamos matar todo mundo. O primeiro suicida foi Satanás, o primeiro homicida foi Satanás, o primeiro pecador foi Satanás, e ele é o adversário das nossas almas. Então o pecado começa nele, e ele, para atingir toda a humanidade, começou naqueles que seriam a gênese da humanidade, que é Adão e Eva.
Existe, então, um entendimento teológico, Diogo. Tem duas formas de interpretarmos Adão e Eva, que é o monogeísmo, que é o primeiro casal, e o poligeísmo, porque a gente vai ver o nome original de Adão, no hebraico, significa humanidade, e o nome Eva significa vida. Então, quando a gente pensa em um casal, a gente pensa na origem da Gênese de um casal que deu origem a toda a humanidade. Mas, se a gente levar aos textos originais, a interpretação original, a palavra Adão é humanidade. Então, quando Satanás atingiu Adão e Eva, ele atingiu toda a humanidade, né? Então, o pecado, como eu disse, a gente já nasce em pecado. Então, é um engano a gente dizer que criança não tem pecado. É um engano a gente dizer que criança é pura, porque a criança é egoísta por si só. A criança é o ser mais egoísta que existe. Ela não divide, ela é egoísta, ela só pensa em si mesma. É um engano a gente achar que criança é pura. E criança é pura maldade, só se for, né? E na época de Jesus, as crianças eram menos puras ainda. Porque Jesus teve que pegar uma criança no colo para dizer que delas é o reino. Porque as crianças eram colocadas de lado. As crianças eram consideradas impuras, assim como as mulheres e tudo mais, né? Criança não é pura. Criança já nasce já com o pecado original. E aí a gente entende que um ser humano só é puro independente da idade depois que se encontra com Jesus. O processo de santidade vai acontecendo. Mas o pecado tudo começa não na humanidade, mas em Satanás. Satanás que contaminou a humanidade com o pecado. A Mariana ela fez uma pergunta aqui bem completa. Ela falou: se o pecado é inerente ao homem, algo que invariavelmente vamos fazer, como lidar com isso? Entendo que não estamos mais sujeitos ao pecado, mas ainda assim não livres dele totalmente por enquanto. Legal, legal. Que pergunta boa. Que pergunta boa. Sim. Cara, a gente tem uma live aí no meu canal sobre livre-arbítrio, liberdade e livre-arbítrio. Quero recomendar vocês assistirem aí no meu canal. Não precisa me seguir não, mas assiste lá o IGVT, vai abençoar a sua vida. Não estou no canal para angariar seguidores, mas para pregar o evangelho. Depois assiste lá. O que acontece? Nessa live a gente comenta que o ser humano começou sem o pecado e com a propensão a pecar. E foi isso que aconteceu. Aí depois que o ser humano caiu, ele não tem escolha, ele vai pecar. Não tem como escolher não pecar. Mas aí vem a salvação, vem Cristo, e agora o ser humano, ele tem a escolha de não pecar. Então o pecado é uma escolha nossa. Vou repetir, o pecado é uma escolha nossa. Tem até uma música do Thales, né, Roberto, música que tem uns 5 anos aí, não sei mais ou menos, que ele diz: eu escolho Deus. Pecado é uma escolha. A gente escolhe se peca ou se foge do pecado. A gente escolhe se pleiteia com ele ou se foge dele. Então o pecado está na nossa porta, assim como Jesus também está, né? Então cabe a nós escolhermos, né? Eu posso orar por você, jejuar por você, ensinar a Bíblia para você, eu posso cantar para você, mas não posso escolher por você. A escolha é você que faz. Então você tem que escolher a bênção ou a maldição, o pecado ou a liberdade em Cristo, né? E aí a gente precisa entender que nós somos livres para escolher por Cristo. Fora dessa escolha, todas as escolhas não são de liberdade, são de escravidão. Nessa live a gente explica direitinho isso aí. Se você quiser olhar lá depois. Eu queria, se vocês me permitirem, fazer uma dica de leitura aqui. Tem esse livro novo meu aqui, chamado O Novo em Tudo, Despertar Espiritual Interior, que num capítulo aqui eu falo sobre isso. No capítulo 7 eu falo sobre o pecado, uma velha maldição. Sim. E aí eu falo sobre essa questão do pecado e da lei, né? Eu falo sobre essa questão da natureza pecaminosa, o pecado e a justiça. Eu falo aqui também. Eu falo aqui também, nesse capítulo,
que a gente precisa se livrar dessa maldição. Tem muita gente que fica preocupado com a maldição hereditária, a maldição herdada, mas esquece da maldição do pecado, que é o pecado original, que é a fonte de todas as maldições. E as pessoas, vamos se livrar das transgressões, porque existe uma diferença entre transgressão, iniquidade e pecado. Existe uma diferença. O pecado é a raiz, a transgressão é o tronco e a iniquidade é o fruto. Então a gente precisa entender cada uma. Tem pessoas que não sabem nem a diferença entre tentação e pecado, né? A tentação não é o pecado. O pecado é a tentação consumada. Então, antes de você pecar, você vai ser tentado, mas você pode escolher cair na tentação ou não, né? O Rick Warren tem um exemplo bacana sobre isso. Ele fala, né, que os maus pensamentos são igual passarinhos que ficam voando sobre a nossa cabeça. Não dá pra a gente espantar eles, mas a gente pode impedir de eles fazerem ninho na nossa cabeça, né? A gente pode. Então a escolha é nossa. Sobre até o pecado original, assim, por que Deus permitiu que Eva e Adão fossem tentados? De certa forma, ele até poderia intervir, mas teve algum plano, fazia parte do plano da salvação, ele permitia aquela tentação naquele momento? Então, aí a gente fala isso também nessa live, é bacana por isso. Mas eu vou resumir aqui. O primeiro casal, eles eram os únicos que tinham livre-arbítrio, né? Hoje nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre escolha, que é diferente. Quando nós escolhemos por Cristo, nós escolhemos bem. Mas se nós escolhemos fora de Cristo, nós escolhemos mal. E não tem esse negócio de uma opção C. Ou nós escolhemos uma coisa ou nós escolhemos outra. O primeiro casal foi o único casal que que tinha de fato livre-arbítrio. Poder de escolher uma terceira coisa. E foi o que aconteceu. Eles tinham o direito de escolher comer da árvore da vida e comer da árvore do conhecimento, né? Só que olha que interessante, o diabo tentou eles com uma coisa que às vezes a gente pouco percebe. Eles já eram como Deus, eles já eram a imagem e semelhança de Deus, eles já tinham uma identidade fixa em Deus, uma posição em Deus. Mas qual foi a tentação da serpente? Se vocês comerem desse fruto aqui que Deus proibiu, vocês vão ser igual a quem? Vocês vão ser igual a Deus. Então eles pecaram por não porque eles não conheciam o pecado, mas porque eles não conheciam a sua identidade em Deus. Um dos maiores motivos que a gente peca é porque a gente não conhece, a gente não sabe quem a gente é em Deus. E quando a gente não aceita a nossa identidade, a gente vai aceitando a identidade que os outros dão pra gente. E aí Nayara perguntou, pastor, como viver na escolha do não pecar em um mundo totalmente pecaminoso? É verdade, né? Que a gente, hoje em dia é complicado. Tu vai numa praia, o pecado tá na televisão, o pecado ele é vendido. Acho que o pecado ele trabalha até de uma forma comercial, né? Como uma forma de afronta aos cristãos. Como é que a gente consegue viver nesse mundo e fugir um pouco disso? Eu acredito que não tem outra forma de nós vencermos o pecado senão aumentando a manifestação de Cristo na nossa vida. Quanto mais a gente pensa no pecado, fala no pecado, e quanto mais a gente deseja o pecado, mais pecado nós vamos cometer. Então eu acredito que uma mudança de mentalidade, uma mudança de crença, uma mudança daquilo que a gente quer para nós, deseja para nós, é urgente, né? O problema é que a gente está cercado, como você falou bem, num mundo pecaminoso. Mas a gente pode ser luz nesse mundo. E é onde talvez a gente precisa mais ter uma postura, uma condição e um conhecimento de nós mesmos e daquilo que a gente carrega. Eu falo muito aqui na igreja, né? Eu não tenho
mais medo do pecado do que eu tenho medo de Deus. Eu tenho mais medo de Deus do que do pecado. Por que eu falo isso? Porque veja bem, Jesus me salvou. Hoje Jesus habita em mim. Então quando eu peco, se eu carrego uma outra vida dentro de mim, que é mais importante que a minha, a vida Zoe, se eu carrego essa vida dentro de mim, quando eu peco, eu estou levando quem a pecar junto comigo? A gente não para pensar nessas coisas. A gente não para pensar nessas coisas. Se a gente carrega a vida de Cristo dentro da gente, a gente peca, a gente está levando quem a pecar junto com a gente? Que vida a gente está levando, arrastando para o pecado junto com a gente? A preciosa vida de Deus, cara. A gente está levando a preciosa vida de Deus para os nossos delitos e pecados. Então a gente precisa entender que quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não estamos pecando sozinhos. E quando nós fazemos, por isso que eu sempre falo assim, eu sem Deus sou pior que o diabo. Você sem Deus é pior que o diabo. Porque o que nos faz melhores, o que nos faz mais corretos, digamos assim, é Cristo, cara. Cristo na gente. É a vida dele na gente. Né? Então, a gente temer a Deus eu acho que é a razão da gente pecar menos. Eu acho que temer a Deus seria o foco de a gente se livrar do pecado. Porque se Deus nos colocou nele, somos um com ele. Preste atenção. Se Deus nos colocou nele, somos um com ele. E ele colocou ele dentro da gente. Quando a gente peca, a gente não está pecando sozinho. Por isso que João 16 vai dizer o seguinte: o Espírito Santo ele não vem convencer a gente dos pecados, no singular, no plural. Ele vem convencer a gente do pecado, no singular. E aí ele vai falar do pecado, por quê? Porque esse mundo já está condenado. Não é isso? Então a gente precisa entender que o foco é a gente se preocupar com o pecado original. E não com a consequência dos pecados. Por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é a gente não entender que ele vem para nos convencer do pecado, ele vem para nos consolar, né? E ele vem para nos livrar do juízo. Então, quando a gente recebe Jesus Cristo, nós somos aliviados do juízo. Quando a gente recebe Jesus Cristo, nós somos justificados, perdoados do pecado. E quando a gente recebe Jesus Cristo, a gente tem o conforto e o consolo do Espírito Santo. Então a blasfêmia imperdoável é continuar sendo morto, desacreditando que carregamos algo dentro de nós que é mais importante do que nós, que é mais poderoso do que nós e que é capaz de transformar a nossa vida, que é capaz de mudar o nosso interior, que é capaz de impactar as vidas à nossa volta, que é Jesus. E aí, quando a gente acerta, também a gente não vai acertar sozinho. É Jesus que está acertando na gente, com a gente. Porque nós somos vencedores nele e com ele. E nele somos mais que vencedores. O Rian, perdão, a Alê perguntou qual a diferença entre arbítrio para escolha? Rapaz, seria importante, vou repetir aqui, você dá uma olhada na live Liberdade e Livre-Arbítrio lá no meu canal do Instagram, tá? Para resumir, eu quero dizer que não existe livre-arbítrio para o ser humano. Para a gente resumir aqui, tá?
Nós somos escravos das nossas escolhas. Tá? Não existe livre-arbítrio. A gente deve dar um exemplo lá na nossa live da caneta. Se eu perguntar para você aqui, essa caneta, ela tá livre ou ela tá presa? Ela tá presa aqui na minha mão. Se eu soltar essa caneta, ela tá na minha mesa aqui agora, ela tá livre ou ela tá presa? Ela tá presa aqui na mesa. Se eu soltar ela aqui no chão, ela tá livre ou ela tá presa? Tá presa ao chão. E mesmo se ela flutuasse aqui, ela ia estar presa à lei da gravidade zero. Não existe liberdade. Os únicos seres livres, com livre-arbítrio, foi Adão e Eva. Depois deles, não há mais livre-arbítrio. Nós só podemos escolher ou o bem ou o mal. Se escolhermos o bem, somos escravos do bem. Se escolhermos o mal, somos escravos do mal. Então não há livre-arbítrio. Não existe. Tomás de Aquino e os pelagianos estavam errados. Não existe livre-arbítrio. Até porque, preste bem atenção, porque os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez? Porque... A Mariana também fez uma... Desculpa. Não, pode continuar. Só para me completar aqui o pensamento aqui, rapidinho. Porque a gente fala assim, cristão é pequeno Cristo, né? Mas na verdade cristão é escravo de Cristo, no sentido original da palavra. Cristiânios, no original no grego, é escravo de Cristo, como os cesáreos eram escravos de César. Então, não existe liberdade. A gente tem liberdade em Cristo porque somos escravos dele. Ele nos comprou para ele, então somos dele. A palavra Senhor significa dono. Então não há liberdade nisso. A nossa liberdade é porque somos escravos do amor. Mas diz aí, qual que é a pergunta? E a Mariana perguntou, porque tem algumas perguntas aqui já, a Mariana perguntou, podemos dizer que resistir ao pecado envolve a razão, emoção, além de algo puramente espiritual? Não, o pecado a gente não resiste, o pecado a gente foge. O diabo a gente resiste. Como que a gente resiste o diabo? Através de resistir às tentações. Tiago vai dizer isso. Quando ele trabalha essa questão de resistir ao diabo e se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pecado a gente não resiste. Pecado a gente foge. E a gente se apropria da vitória de Cristo. A gente não pode lutar contra o pecado, porque na nossa força a gente vai perder sempre. Então a gente se apropria da vitória de Cristo para vencer o pecado. E a gente precisa sim entregar nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos ao domínio do Espírito Santo. E aí ele devolve para nós, como um fruto do Espírito, o domínio próprio. E aí a gente vai saber escolher. Mas com a ajuda do Espírito, não tem como fazer isso na nossa força. Pecado não se resiste. Pecado a gente faz igual José do Egito. Vamos pensar aqui que a mulher de Potifar é o pecado. Tentando abraçar a gente, seduzir a gente. O que a gente faz? Faz igual José. Pegue, como diz aqui em São Paulo, pica a mula. Foge. Paulo diz, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Isso aí tem que fazer. Fugir. Pecado a gente não resiste. Não temos poder para resistir o pecado. Mas através de Cristo foi nos dado o poder de resistir às tentações e resistir ao diabo. Porque o pecado é a tentação consumada. Tiago vai dizer isso. Que antes de pecarmos vem a cobiça dos olhos, a cobiça do coração, e aí o pecado é consumado. Como é que tá a nossa hora aí? Eu não estou acompanhando. Como é que tá aí? Não, ainda está dentro do prazo. Tem algumas perguntas que eu vou fazer para a gente ir encerrando e depois eu separar um espaço para o senhor falar dos seus livros e dar algumas considerações finais. Show, mas show. tem uma pergunta do Rian, que é: não seria injusto dentro de uma concepção humana alguém pecar a vida toda e em seus últimos anos de vida se arrepender e outra pessoa ter que viver em santidade desde a juventude?
Rapaz, não é injusto não, cara. Tudo com Deus, cara, tudo com Deus não é perda de tempo. Tudo com Deus. Tudo com Deus é perda de tempo, é ganho de tempo. Viver em santidade é uma bênção, uma dádiva, cara. Uma dádiva. Agora, também não é injusto uma pessoa que pecou a vida inteira e se arrependeu de verdade, né? O ladrão da cruz mostra isso para nós, né? O ladrão da cruz mostra para nós que há oportunidade para o pecador, independente de quanto tempo ele pecou. E que no último momento, se ele se arrepender genuinamente, vai haver festas nos céus, né? Agora, o que seria injusto é a pessoa tendo a oportunidade de viver uma vida com Deus e não querer essa vida com Deus. Vai ser condenada e vai ser dissipada da face da terra junto com Satanás e seus demônios, não é isso? Vai ser julgada com eles. E isso vai ser injusto, porque teve a oportunidade e não quis a justiça de Deus, né? Isso vai ser injusto. Injusto não é quem pecou a vida inteira, criou salseira a vida inteira e depois no final, de fato, quis ter uma vida santa, uma vida arrependida. Injusto vai ser aquele que teve a oportunidade e não aproveitou. Isso vai ser injusto. E não vai ser injusto da parte de Deus. Vai ser injusto da parte da pessoa que poderia receber a justificação, mas preferiu o pecado. Aí o rolo é outro, né? O rolo é outro. E aí, porque o juízo de Deus, a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Sobre esse tema, até eu lembro que eu tinha um questionamento assim no início da conversão, era como é que eu poderia viver uma vida normal, vamos botar 70, 80 anos, pecando, e isso me condenaria ao inferno por toda a eternidade. Era meio que eu via uma injustiça. Mas depois eu passei a entender com o tempo, era como se eu estivesse andando na rua e pisasse numa barata, talvez as pessoas até comemorariam que eu matei essa barata. Mas nessa mesma atitude, se eu pisasse no gato, talvez as pessoas não olhassem com bons olhos. Se eu pisasse numa outra pessoa, é a mesma atitude, só que agora as pessoas já me veriam como errado. Se eu pisasse no presidente, eu responderia criminalmente, uma forma alarmante, eu sairia ali direto para a cadeia. Agora, se eu pisasse na princesa, na rainha da Inglaterra, seria uma coisa mais catastrófica ainda, ou, por exemplo, pisasse no Papa. Aí eu passei a entender que a questão não é como a gente faz, mas é com quem a gente faz. Então, o pecar contra Deus leva para o inferno porque é justamente contra Deus, né? Contra o Todo-Poderoso, contra aquele que deu a vida. É o ato, né? É o ato. É o ato contra Sim. Quem, né? É isso mesmo. Tem um pastor que escreveu, esse exemplo que você deu é bacana, um pastor amigo meu, Pedro Estrela, escreveu um livro e pôs esse exemplo. Deixa eu compartilhar uma coisa também que esse pastor Pedro Estrela ele fala que Deus não criou a humanidade para o pecado, né? É como ele dá um exemplo de um pai que leva um filho para passear no shopping. Tomaram banho, se arrumaram, colocaram o seu melhor perfume para passear no shopping. Mas aí no meio do caminho, o filho tropeça e cai numa poça de lama. Aí então, o que o pai faz? Volta de novo para ter que dar um banho no filho, para poder continuar o passeio. E é mais ou menos isso. O pecado, a lama do pecado, ela nos suja. Mas Jesus está aqui para oferecer o perdão, a graça, a abundante graça, para nos limpar, nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E dar para nós aí de novo um caminho, um destino e um propósito eterno para que a gente possa seguir. Talvez alguém que olhe e fale assim, nossa, que injusto. O filho caiu coitado do pai, o filho caiu na lama, o pai vai ter que voltar tudo de novo para dar um banho e limpar o filho, né? Devia levar o filho sujo para ele aprender. Cada um vai pensar de uma forma, mas o importante é que há purificação, há perdão, né, para aqueles que querem
se arrepender de fato e de verdade. Né? E a gente sempre fica procurando justiça própria, na verdade. A gente procura muito a nossa justiça própria. Mas a nossa justiça própria não passa de trapos de imundícia. Porque eu nunca sei o que é melhor para mim, nem para ninguém. Só Deus sabe. Né? A nossa justiça própria é um veneno. Pastor, a gente está chegando aqui ao final do nosso tempo. A menos passou rápido e eu achei, para mim, a live muito edificante quanto ao Espero que conhecimento tenha sido que as bênção pessoas que aí. acompanharam também. Eu gostaria que o senhor Legal. fizesse as considerações finais sobre essa doutrina do pecado, uma mensagem final que o senhor gostaria de deixar e também reservar esses. Reservar. Oi, Aí, agora pastor, acho tá que me foi. Agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Aí, então, agora voltou. agora o pastor pode dar essas considerações finais e falar um pouco sobre os seus livros. Legal. Vou ser bem breve. O que eu tenho para dizer para você é: procure mais as coisas do reino da luz, procure mais saber sobre Cristo, procure pedir ao Espírito Santo a revelação de quem Cristo é, porque quanto mais você conhece a Cristo, mais ele revela também quem você é. E sabendo quem você é, você não vai aceitar a identidade de ninguém, de ninguém. A carapuça de ninguém vai servir para você, porque você já recebeu a sua identidade em Cristo. E ao receber a sua identidade em Cristo, você entende que você é santo, justo e perdoado. E que acima de tudo você é um filho amado de Deus. Então, você não é a placa da sua igreja, embora a nossa igreja seja de bênção, nós não somos a placa da nossa igreja. Nós somos filhos amados. E filhos amados não pecam. Não pecam e não vivem na prática do pecado. Porém, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Senhor. Toda vez que que Deus olhar para nós, ele vai ver Cristo e vai haver perdão para nossas vidas. Então é esse o recado que eu quero dizer para você. Embora você estude sobre o pecado, embora você conheça o que é pecado, o que é transgressão, o que é iniquidade, e dê várias explicações, o que é tentação, você precisa não pecar, não cair em tentação, não cair em iniquidade, não cair em transgressão. E viver a vida de Cristo. Busque viver um despertamento interior espiritual. Porque conhecendo a Cristo você vai se conhecer. E aí vai ter como você errar menos. Né? Você vai buscar a estatura de Cristo. Pensando nisso, esse é um encargo que Deus deu para mim. Porque às vezes a gente fala muito de nova vida, mas vive pouco a nova vida. Eu escrevi 2 livros. Né? O livro Tudo Novo. Tá? Minha xícara estava aqui em cima, está um pouquinho molhado. Tudo Novo, 5 atitudes bíblicas para viver novidade de vida. E o meu novo livro que eu lancei, O Novo em Tudo, Despertar Espiritual Interior. Nesse aqui eu falo sobre o pecado, como eu disse, né? Sobre essas questões que nós abordamos aqui. Todos esses livros estão disponíveis no meu site geraçãodepoder.com.br. Só você entrar na loja lá. E eu sou um cara que não gosto muito de vender as coisas, né?
mas esses livros ele tem custo para ser impresso e tudo mais, então ele tem o valor mesmo de custo. Tá? Você pode entrar lá no site. O site oferece aí um frete de R$ 9,90 para todo o Brasil. Tá? Independente se está no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Maranhão, da onde você nos ouve, o frete vai ser igual para todos, R$ 9,90. Tá? Mas eu também tenho muito conteúdo grátis no meu YouTube, ir.israelrocha, e também no meu Instagram, lá no IGVT, ir.israelrocha. Também tem um Spotify, conteúdo gratuito, né, pelo Spotify ou qualquer outra plataforma que você tiver, a Encoberto, qualquer plataforma. Também conteúdo gratuito, tá? É ir.israelrocha. E aí, se você quiser, não precisa me seguir não, só absorve o conteúdo lá que vai transformar a sua vida. Eu não estou aqui por causa de seguidores, eu estou aqui para pregar o evangelho. Se você puder, vai lá. Se for abençoar a tua vida, vai lá, porque esse é o meu intuito, tá bom? Então, eu tenho muito mais conteúdo gratuito do que pago. Pago só meus livros mesmo, se você quiser adquirir, porque a gente tem que imprimir e aí a gente manda aí para você se você tiver interesse. Para edificação sua mesmo. Você vai estar fazendo mais um favor para você do que para mim comprando os livros, porque vai edificar a tua vida, vai abençoar a tua vida, assim como tem abençoado a mim. Amém. Pastor, muito É isso aí. obrigado pelo conhecimento que o senhor passou. Muito obrigado pela atenção que o senhor deu, não só para mim, mas para o pessoal da live respondendo a pergunta. Que o senhor tenha uma boa noite e que Deus te abençoe Amém. nessa semana. Amém? Amém. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o convite. Foi um privilégio servir vocês. Quando vocês precisarem, a gente está à disposição aí para servir o reino. Não somos tribos, embora de igrejas diferentes, nós somos tribos, somos um reino. E o reino é um só. E a gente serve esse reino com prazer e com alegria. Amém. Pela paz, pastor. Amém, meu querido.